Bem-vindo à aula 1 do curso A Conquista da Vontade. Nesta primeira aula, eu vou ensinar para vocês a definição de vontade, a tipologia, o que é de fato a vontade, o que não é a vontade, como que a vontade realmente nos ajuda nessa nossa vida, em termos de nos tornar em que nós temos que nos tornar, realizar objetivos, ter força para resistir às dificuldades, às tribulações, ter aquela audácia para poder buscar o algo a mais na nossa vida. Então, de fato, nós vamos entender nessa primeira aula como que a vontade me ajuda, onde que ela está em mim, né? Onde que a vontade está posicionada na minha antropologia como ser humano e como que eu realmente posso utilizar essa vontade, o que ela pode me trazer de benefícios e os malefícios que tem em não ter vontade ou ter uma vontade enfraquecida. Então, a primeira coisa que a gente entender é que a vontade é uma potência humana. Veja, nessas aulas eu vou procurar não usar muitos termos técnicos, porque esse não é o propósito do nosso curso. A gente vai abordar muito de filosofia, de antropologia filosófica, teológica, ciência. Então, eu vou evitar termos muito técnicos, mas tem coisas que a gente tem que saber. Se a gente não compreende a base das coisas, a gente não compreende nada. Então, para eu conseguir dominar alguma coisa, eu preciso entender os seus fundamentos. Esse é um mal que a gente vive hoje. As pessoas são muito superficiais. As pessoas estão muito aceleradas. O mundo quer resultados rápidos. Então, as pessoas, na busca de resultados rápidos, elas ignoram fundamentos que são essenciais para o êxito. Então eu fico tentando pular para o final. Então existe uma frase que diz que quando se trata de felicidade, de sucesso na vida, não dá para pular para o final. Não dá para a gente fazer uma ponte. Nós temos que percorrer o caminho. Então, entender os fundamentos das coisas é essencial. Senão lá na frente a gente não tem nenhuma base para dominar o assunto. E se a gente não domina o assunto, a gente não consegue usar isso em nosso favor. Então, a vontade, ela é uma potência humana junto com a inteligência, que as duas formam o centro da nossa personalidade. Então veja, nós como seres humanos, nós somos compostos de várias potências, de várias forças, que a gente vai ver ao longo do curso. E essas forças estão posicionadas em algum lugar da nossa personalidade. A inteligência e a vontade, elas formam o centro da nossa personalidade. Então você que está me ouvindo agora, você é quem você é, por definição própria, pela sua inteligência e a sua vontade. Isso forma quem você é. Então o ser humano, diferenciando dos demais animais, ele tem duas coisas que os animais não têm. Tem mais coisas que nós vamos ver, mas essas são as duas principais, que é a inteligência, a razão. Quando eu falo inteligência, eu estou falando de razão, não inteligência em termos de QI, né, de raciocínio apenas matemático, não. Estou falando de inteligência em termos de razão, que é a nossa capacidade de conhecer as coisas, de raciocinar, de inteligir, de compreender a realidade, de compreender a verdade, de compreender a ordem do mundo, como que o mundo funciona, de compreender o que é bom e o que não é bom. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, a gente vai ver isso mais a fundo. E fora essa capacidade da inteligência, que me mostra o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo no mundo, eu tenho a minha vontade, que é o comandante da minha alma, porque é a vontade que me faz ter força para buscar esse bem. Então veja, a inteligência me mostra o que é bom, belo e verdadeiro. Nós temos uma aula só disso. Mas que me faz conseguir caminhar para isso, ter força, para contrariar as minhas fraquezas, os meus desejos imediatos e buscar essa coisa grande que o ser humano tem o potencial para buscar, é a vontade. É a vontade que faz a gente se movimentar. Tudo bem? Então, a inteligência e a vontade formam o centro da personalidade humana. É a vontade que transforma o posso em faço. Então, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas têm muitas oportunidades, muitas interações, muitos estímulos. Então existem muitas coisas para se fazer nesse mundo. Só que justamente por ter tantas opções, as pessoas hoje vivem muito no vou fazer, posso fazer, o que eu vou fazer, e efetivamente não executa nada, porque falta-lhes força de vontade. Então, a vontade te faz realmente
fazer. É a vontade que transforma o desejo em querer. Isso daqui é crucial para o curso de vocês. Existe uma diferença gigantesca entre desejo e querer. Veja, a maioria das pessoas desejam ser ricas, bem-sucedidas financeiramente. Elas desejam. Porém, uma porcentagem muito pequena realmente quer ser rico. Porque entre o desejo e o querer, existe uma mudança completa de posicionamento no mundo, de atitude e daquilo que eu vou ou não fazer. Então eu posso passar a minha vida inteira desejando ser rico e nunca mover um sequer dedo para atingir esse meu objetivo. Porém, com uma vontade bem educada, com uma vontade disciplinada, com uma vontade fortalecida, eu transformo esse desejo num querer. E a partir daí, se eu realmente quero, eu consigo imprimir as coisas que têm que ser feitas. Então, é muito difícil você parar uma pessoa que tem um querer inquebrantável, porque ela quer. Certa vez, a irmã de São Tomás de Aquino perguntou para ele: o que eu preciso fazer para ser santa? E Santo Tomás de Aquino respondeu: querer. E ela insistiu: não, mas o que realmente vai fazer diferença para eu ser santa ou não ser santa na prática? E Santo Tomás de Aquino respondeu: querer. Tudo vem do nosso querer. Então hoje realmente vivemos uma sociedade que quer muito pouco, nesta intensidade, nesta força. É essa vontade que nos inclina para o bem conhecido previamente pela razão. A gente vai ver isso mais a fundo. Então entenda uma coisa: disciplinar a vontade é disciplinar o homem por inteiro. Grave essa frase. Essa frase é de Adolphe Tanqueray, no livro Ascética e Mística Teológica. Então Tanqueray diz lá no livro que se você disciplina o homem na vontade, você disciplina o homem por inteiro. Então muitas vezes as pessoas ficam se perguntando: o que eu preciso realmente fazer para eu conseguir mudar de vida, para eu conseguir melhorar, para eu conseguir transformar o meu matrimônio, o meu casamento, para eu transformar o meu corpo, para eu transformar a minha realidade financeira? O que eu tenho que fazer? A resposta está em disciplinar a tua vontade, disciplinar o teu querer. E vocês estão aqui nesse curso para aprender a fazer isso. Existem ferramentas, existe um processo que vocês vão aprender ao longo do nosso curso. Entenda uma coisa: a vontade, ela é a faculdade que domina todas as outras. Ela é a faculdade principal do homem. Então o homem tem várias faculdades que nós vamos ver também. As faculdades vegetativas, as faculdades sensitivas e as faculdades intelectivas. E dentro dessas três grandes campos existem várias faculdades. A vontade é a que domina. Podemos dizer que a inteligência, ela é o navegador. Imagina um barco, um navio. A inteligência é o navegador que me mostra para onde que eu tenho que ir. Mas quem é o comandante do navio é a vontade. Então, existem muitas pessoas inteligentes que sabem o que tem que fazer, sabem o caminho que tem que perseguir, sabem qual é o certo ou o errado, mas não tem vontade, força para fazer. Ou seja, ela tem um bom navegador, tem um navegador bem iluminado pela sua educação, pelos estudos, pela experiência de vida, pela sabedoria, mas falta-lhes um comandante forte que guie o navio para lá. Então você pode ter um conhecimento muito amplo na sua vida, ser muito inteligente, ser muito sábio, mas se a tua vontade é enfraquecida, você não consegue fazer. Entende o porquê que as pessoas falam: nossa, eu não sei porque eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. Eu sei o que é o certo fazer, mas eu não consigo. Entendeu? É porque a vontade está enfraquecida na alma. David, você está falando de faculdades, de alma. O que é isso? Na aula 2 a gente vai explicar precisamente o que é. O que você tem que entender? Quando eu falar de faculdades, pensa em potências, tá bom? Potências, são as potências que o ser humano tem. Você, como ser humano, você tem várias forças dentro de você, vários poderes. Você tem o poder de pensar, de raciocinar, de resolver problema. Você tem o poder de projetar, fazer um roteiro para amanhã, para a semana que vem. Você tem o poder de pensar como que você quer que a sua vida esteja daqui a 5 anos e desenhar um roteiro, um projeto passo a passo para chegar até lá, que vai demorar 5 anos, mas você tem o poder de fazer isso, entende? Você tem o poder de ressignificar o seu passado, algo que te trouxe um trauma lá atrás,
Hoje, com uma mudança de consciência, você consegue mudar a sua percepção. Então são poderes que o ser humano tem. Você tem o poder de ter essa vontade, de te conduzir para o que você quer. Então, quando nós estamos falando de faculdade, estamos falando de poderes. Veja, dentro de você, que é um poder, existem os seus sentimentos, as suas emoções. Então muitas pessoas às vezes falam que é ruim ter sentimento e emoções. Por exemplo, os estoicos, né, da filosofia estoica, eles falavam mais sobre impassividade. Olha, domine suas paixões, silencie as suas paixões, não sinta nada. Essa é a filosofia dos estoicos, dos cínicos. Já Aristóteles e Platão falam não, muito pelo contrário. As paixões, elas têm uma força positiva no ser humano. E posterior a isso, o cristianismo, né, a filosofia, a teologia cristã, ressalta que, na verdade, o amor é a maior potência humana. Então, na verdade, nós temos sentimentos e paixões que em si mesmos não são ruins. O problema é quando esses sentimentos e essas paixões estão desordenados, ou seja, me puxam para coisas que não são boas, belas e verdadeiras, que são os transcendentais que vocês vão aprender nesse curso também. Portanto, os sentimentos e paixões que nós temos não são ruins, só que na maioria das pessoas, esses sentimentos e paixões estão desordenados. E aí, quem que ordena as minhas paixões e os meus sentimentos? A inteligência e a vontade. David, quando você falou de paixões, é o gostar de alguém? Não. As paixões são todas as emoções fortes que você tem. Medo, coragem, audácia, as fraquezas, a inclinação para os apetites, por exemplo, de sexo, comida, tudo isso são paixões. Aqui no curso nós vamos ver também todas as paixões elencadas, tudo bem? Mas só entenda isso, que dentro de você existem sentimentos e emoções que a filosofia cristã precisamente denomina de paixões, já vem também de Aristóteles e de Platão, e que você precisa aprender a dominar isso, senão você vira escravo. Já ouviu falar, quando ela fala assim, essa pessoa é escrava das paixões dela, ela é escrava dos seus sentimentos. O que isso significa? Significa que esta pessoa, ela é dominada pelos seus impulsos, desejos e instintos, e não pela sua inteligência e a sua razão. Ela inverteu a ordem e no centro da personalidade dela, quem a domina, quem decide são as paixões, não a inteligência. David, e por que isso é ruim? Isso é ruim porque as paixões, elas nos inclinam para os amores mais baixos. Por exemplo, um homem que ama a pornografia. A pornografia que destrói uma família é uma paixão animal do homem. E o cara que não tem a inteligência educada e nem a vontade, ele é dominado por isso. Um pai de família que trai a esposa com uma novinha secretária. Esse cara, ele deixou as paixões dele de instinto falarem mais alto do que a razão. Porque a razão tinha que falar pra ele, você é casado, meu irmão. Tá bom, essa novinha aí é bonitinha, é gostosinha, só que você é casado. Você tem uma esposa. Você tem um matrimônio, você tem filhos. Isso daí não é um bem pra você. Isso aí vai ser um bem pra um outro cara, entende? Mas não pra você, porque o teu bem tá em casa, pô. O teu bem tá em casa. Então, quem que faz isso? Quem que ilumina a minha consciência naquele momento e me fala, ei, eu vou até demitir essa menina. É, gente, porque no extremo, o homem tem que fazer isso. Eu vou demitir essa secretária porque ela tá causando uma desordem nas minhas paixões. Isso é agir de forma racional. Isso é deixar que a vontade, a inteligência me mostra que é errado e a minha vontade me faz agir. Entendeu? Então, nós temos que usar a inteligência e a vontade para dominar as nossas paixões. Gente, a fraqueza de vontade é a causa da maioria dos nossos fracassos. Se você pegar a maioria dos fracassos humanos, você vai perceber que é a fraqueza da vontade a responsável por isso. Faltou vontade em algum momento. Faltou vontade para eu iniciar aquele projeto. Faltou vontade para eu iniciar aquela faculdade. Faltou vontade para eu romper com um vício. Faltou vontade para eu conseguir manter o meu casamento. Faltou vontade para eu conseguir controlar o meu impulso de consumismo, gastar mais do que eu ganho. Eu não tive controle. Veja, o descontrole de gastar mais do que você ganha é fraqueza de vontade. Porque você sabe com inteligência que é errado aquilo, mas você não consegue se controlar. Faltou vontade, fraqueza de vontade. Então,
A maioria dos fracassos humanos vem da fraqueza da vontade. Tá vendo a importância da gente conseguir dominar isso, né? Educar a nossa vontade? E um homem com vontade chega mais longe do que um homem inteligente. Olha que bonito isso. Por quê, David? Porque, via de regra, você não precisa ter uma inteligência acima da média para você conseguir ter êxito na sua vida, para ter uma vida de excelência. O que você precisa mesmo, de verdade, é de muita vontade, muito querer, muito persistir, muita consistência, muita constância, entende? Então, a inteligência não é tão superior e determinante no resultado do que a vontade. Etimologicamente, vontade vem do latim voluntas, que significa justamente querer. Então, dentro de nós é uma potência, uma força que nos faz ir para o bem que a gente deseja. Muito bom. Então, qual é a situação atual das pessoas hoje, né? Nós vivemos num mundo dominado pelas paixões. Basta a gente ver na internet como as pessoas se comportam hoje. É tudo voltado para prazer, para desejo, para vaidade, para ostentação, para se mostrar que é melhor do que os outros. Olha onde eu estou viajando, olha o que eu estou comendo, olha o carro que eu estou dirigindo. Não é assim? Então o mundo hoje é governado pelo hedonismo, pela busca do prazer imediato. David, e por que isso é ruim? Acabei de explicar para vocês. Nós vamos ver isso mais a fundo ao longo do nosso curso. Mas nós, seres humanos, nós fomos criados para coisas mais elevadas. Esses amores mais baixos, e vocês vão aprender comigo a torre dos amores, que é a hierarquia, eu vou ensinar isso para vocês. Vocês vão ver que a vaidade, a vanglória, o amor próprio, essa vontade de se mostrar, de desejar sexo, comida, conforto, isso tá lá embaixo no ser humano. Porque um animal também deseja isso, entende? Um cachorro, um camelo também tem vontade de comer, de fazer sexo, de descansar, de dominar a matilha. Isso aí um animal também tem. Mas nós somos seres humanos, pô. Então o que de fato nos diferencia desses caras, desses animais? É a nossa capacidade de inteligência e de vontade. Se eu tenho algo, uma potência que me diferencia dos demais animais, é meio que óbvio que eu tenho que me voltar para essas potências. Porque é isso que me faz humano. Então hoje as pessoas se deixam a parte animal dominá-las. E aí a gente vê essas vidas fracassadas. E mais do que isso, vidas com vazio existencial, vidas sem sentido. Esse número tremendo de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH. O que acontece, gente? Tirando a parte fisiológica mesmo, né? Aquela parte médica, de patologia que tem que ser tratado com especialistas, terapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras. Tirando a parte de patologia, é mais uma desorientação de paixões mesmo. As pessoas não estão realizando as suas vocações humanas. E isso adoece o ser humano. Porque chega uma hora que a tua alma olha para você e fala: ei, a gente não está sendo quem a gente tem que ser. Nós não estamos realizando aquilo que nós nascemos para realizar. Não é difícil entender que isso vai trazer uma desordem interior, uma falta de harmonia na sua personalidade. Então, é necessário entender e compreender esta verdade, que o ser humano não foi desenhado para viver para o hedonismo. Nós temos que lutar contra isso. A gente foi desenhado para o amor, para a família, para a inteligência, para a filosofia, para entender a verdade, para as virtudes da fortaleza, da paciência, para a virtude da constância, da ordem, para a virtude da prudência, da temperança, de eu conseguir controlar o meu apetite. Olha, é só você ver hoje o número de pessoas obesas do mundo. São pessoas que comem mais do que elas precisariam, mas elas não conseguem controlar isso. O que usa contra isso? A temperança, uma virtude. Então, não tem como não viver uma vida melhor se a gente se volta para as coisas mais elevadas. Tudo bem? Hoje também vivemos uma crise de direção, né? Uma falta de direção interior. Ou seja, hoje falta para as pessoas um código de conduta. Olha, para eu tornar minha vida amável, para eu tornar minha vida excelente, é isso aqui que eu tenho que fazer. Hoje as pessoas não têm isso. Então, se você não tem, na verdade existe, né? Eu, que sou católico, para mim o meu código de conduta tá na Igreja Católica, tá na doutrina católica, na filosofia católica, tá? Nos santos padres da igreja, nos doutores da igreja, enfim. Então eu, David, eu tenho um direcionamento claro na minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho um código de conduta para falar assim para mim: olha, David, você quer fazer isso, mas isso aqui tá errado. Tá errado porque tá aqui, ó, no nosso código de conduta, tá errado. Então eu tenho algo para me balizar, eu tenho uma bússola, entende? Agora imagine uma pessoa que não tem isso. Como que você se direciona no mundo?
Como que você se orienta no mundo sem um código de conduta? Aliás, a nossa comunidade vai se chamar A Conduta da Vida, onde terá este curso lá dentro e os demais cursos que eu vou lançar. Então, quem participar da comunidade A Conduta da Vida vai ter acesso a todos os nossos cursos. Por exemplo, o próximo curso que eu vou lançar será a Educação das Virtudes. Vamos falar só de virtudes, só de vícios e virtudes num próximo curso, tá bom? Vai se chamar A Conduta da Vida. Por quê? Nós precisamos de um código de conduta. Hoje as pessoas não têm. Por isso que nós vivemos uma crise moral. E nós também vivemos uma ideia de que as pessoas hoje acham que liberdade, por exemplo, é eu poder fazer o que eu quiser. E não é. Liberdade não é você fazer o que você quiser. Por quê? Vocês já viram nessa aula que se você fizer o que você quiser, um homem vai querer transar com a secretária do escritório. Porque o meu desejo me manda querer fazer isso. Então, se eu faço o que eu quero, eu vou trair a minha esposa, porque eu quero, porque eu tenho desejo. Então, liberdade não é fazer o que você quer em termos de desejo. Liberdade é eu poder escolher o bem. Liberdade é eu ser livre dessas minhas paixões para olhar para essa novinha do escritório e falar: não, o meu desejo me inclina para lá, mas eu não vou trair a minha esposa, eu não vou trair minha família, eu não vou ser um traidor das minhas responsabilidades. Tudo bem? Então, hoje nós vivemos essa crise moral. Uma crise que nós vamos falar muito sobre isso. Uma crise de hedonismo, permissivismo. Então as pessoas hoje acham que se não é proibido é permitido. Nós vamos ver ao longo do curso que não é assim que funciona a nossa vida. Imediatismo. Eu quero as coisas para ontem, meu. As pessoas hoje não têm paciência e constância para conquistar as coisas no longo prazo. Fraqueza de vontade. Conformismo. Minha vida é assim mesmo, tá bom, assim, fazer o quê, né? Tem que ser, será. Foi o que Deus quis para mim, então eu me conformo numa situação que me deixa infeliz, insatisfeito, doente, mas eu fico conformado ali porque eu não tenho vontade para lutar. Conformismo. Relativismo, não, o certo não existe, depende de cada um. Vocês vão aprender comigo aqui nesse curso que se você não conseguir colocar grandes verdades na sua consciência, a sua vida vai ser destruída, porque você vai viver só em mentiras. Então a verdade não é relativa. Existe uma verdade, existe o bem, existem as virtudes, entende? Existem os vícios, existe o mal. Então a gente precisa entender isso. Sem isso a gente não se orienta. Precisamos iluminar a nossa inteligência com as grandes verdades para que a nossa vontade possa nos mover para as coisas que nos tornam grandes, excelentes, felizes. Portanto, a vontade precisa imperar sobre as paixões desordenadas, fazendo tudo que é mais baixo no ser humano ficar submisso à nossa razão, à nossa inteligência e à nossa vontade. É isso que nos torna seres superiores. Tudo bem? Muito bem. Para finalizar a nossa aula, você vai entender ao longo desse curso que, primeiro, a vontade se fortalece por educação. Então a gente tem que conhecer as coisas primeiro, que é o que vocês estão fazendo aqui. Aliás, parabéns novamente pela sua decisão. Espero realmente que essa jornada seja transformadora para você. Você precisa conhecer a verdade, iluminar sua inteligência com a verdade. E num passo 2, para a vontade poder agir. Se a sua inteligência está obscurecida, se você não conhece o bem, não conhece a verdade, você não consegue se conduzir. Porque, como disse Aristóteles, nada chega no intelecto se não passar pela parte sensível, pela simples apreensão, pelo mundo sensível. Então você precisa ver, ouvir, para conhecer as coisas e aí então a sua vontade entrar em ação. A vontade, ela é movida um pouco pela motivação, mas vocês vão ver ao longo do curso que a motivação não tem tanta influência assim não. Que você consegue continuar tendo uma vontade forte, mesmo quando você perdeu o entusiasmo, perdeu a motivação, porque você precisa ser direcionado pelo amor, pelo dever, pela responsabilidade, e não por motivação. E vocês vão aprender nesse curso como fazer isso na prática. Muito bem, então chegamos aqui ao fim dessa nossa primeira aula, que teve como um resumo. Nós entendemos num ponto de partida o que é a vontade, como que ela funciona, a gente percebeu o desenvolvimento disso no mundo atual, quais são os problemas que as pessoas vêm enfrentando, as crises morais, que a gente viu de uma forma simplificada, mas nós vamos aprofundar ao longo do curso, que terá mais de 25 aulas. Então, entendemos o que é a vontade, como que ela se aplica e qual é o cume dessa aula. David, me dá o ponto alto desta aula para eu anotar e gravar na minha parede. É esse aqui, ó. A vontade é o poder que me domina. É a potência que domina o homem.
e ela precisa imperar sobre todas as minhas paixões e sentimentos e más inclinações. Ela, junto com a inteligência, forma o centro da minha personalidade. Então, eu preciso fazer isso na minha vida. Educar minha inteligência, educar minha vontade. Disciplinar minha inteligência, disciplinar a minha vontade. Fazendo isso, não tem como você não viver uma vida, de fato, excelente, feliz, grande, com grandes obras, grandes ideais, e não viver uma vida estéril. Não tem nada mais triste do que viver uma vida estéril. Uma vida que não deixa frutos, uma vida que não é fecunda, uma vida fracassada. E a gente não vai permitir isso, não. Porque nós não nascemos para isso. Nós nascemos para dominar. A vocação humana é dominar. Não está lá em Gênesis? Ide e dominai sobre todas as coisas. Foi isso que Deus mandou a gente fazer. Então a gente está aqui para dominar. Dominar tudo e atingir a nossa máxima excelência, a nossa máxima potência e a nossa máxima contribuição no mundo, a nossa máxima caridade. Tudo bem? Então chegamos ao fim. Vejo vocês na aula 2 do curso A Conquista da Vontade. Força e honra!